Bíblia deles, que se chama Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né? Só que é uma Bíblia totalmente cheia de heresias, né? Eles adulteraram vários textos bíblicos, tiraram versículos do contexto, colocaram lá um monte de heresias, né? Uma delas, que a gente tratou na aula passada, foi sobre o Espírito Santo, que eles não reconhecem que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles nem usam o nome Espírito Santo, eles falam que é a força ativa de Deus. Quando vai se falar do Espírito Santo, fala força ativa de Deus, né? Mas a gente estudou na aula passada que o Espírito Santo, ele tem características humanas, né? Ele pode ser entristecido, ele toma decisões, né? Então, essa é uma das heresias que eles ensinavam. Agora vamos lá. A questão do nome Jeová. Por que esse nome Jeová, né? Sob o comando mental absoluto e totalitário do corpo governante que controla a seita, as testemunhas de Jeová afirmam que sua organização é a única religião verdadeira, pois, dentre algumas coisas, apenas eles defendem o uso do nome de Deus. Então, o que é o corpo governante? O corpo governante é o órgão que controla todas as atividades das testemunhas de Jeová, não é? Não existe, assim, lá dentro deles, pastor, pastora, né, presbítero, evangelista, diácono, não existe nada disso, né? Tem os líderes deles lá, né? Porque, se você for procurar quem é o líder mesmo, você nunca vai saber, né? É como se vivesse no anonimato, né? Então, esse corpo governante, nós sabemos que existe, mas até mesmo quem é membro da seita não conhece verdadeiramente esses líderes, ou esse líder, né? Por aí já está errado, né? É como se fosse uma sociedade secreta, né? E são coisas que Deus não se agrada disso. Então, numa das publicações das revistas lá, uma das pessoas disse assim: o nome Jeová tem um rico significado. Invocar a Jeová como seu Deus e libertador pode conduzi-lo à infindável felicidade. Isso está escrito na revista Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, páginas 25 e 27, né? É uma literatura deles lá. Então, eles alegam, portanto, que Jeová quer que usemos esse nome ao se referir a ele. Eles alegam também que toda pessoa tem um nome. Então é lógico que Deus também tenha um nome. Dizem também que o nome é para diferenciar o Deus Criador dos deuses falsos. Por exemplo, como Deus pode ouvir sua oração se você chamá-lo pelo título Deus? Sabendo que existem outros deuses, assim ele não saberia quem você estava invocando. Ó, gente, isso como está aqui, ó, isso é um absurdo, não é? Se você está orando a Deus, você crê que Ele está te ouvindo? Chamando de Deus? Porque, irmãos, não tem nada a ver você chamar Deus, porque na verdade não existem outros deuses, só existe um Deus verdadeiro. E é por isso que nós oramos a Deus. E vamos mais para frente aqui.
a questão do nome de Deus. No hebraico, presta atenção nisso aqui, ó. No hebraico, escrevia-se somente com consoantes. Não existia vogal na época de Moisés, né? Na época que foi dado a lei, né, lá para Moisés, né? O hebraico chamado massorético, né? O hebraico falado na época de Moisés, né? Então, não havia vogais. As vogais eram somente pronunciadas, isto é, as vogais eram transmitidas através das gerações do povo de Israel, oralmente, e não de forma escrita, visto que a escrita da língua hebraica possuía apenas as consoantes. Naquele período era fácil para o judeu, porque a língua hebraica era uma língua cotidiana, então eles não tinham dificuldade em pronunciar as palavras. No momento da pronúncia, eles supriam corretamente as consoantes com as devidas vogais. Somente no século VI, depois de Cristo, é que começaram a surgir massoretas, do hebraico massorat, que quer dizer tradição, os quais instituíram um sistema de pontos e sinais representando as vogais, ou melhor, dizendo, os sons vocálicos abertos e fechados, e por isso são chamados sinais massoréticos. Estes sinais eram colocados acima, abaixo e até mesmo dentro das consoantes. Convém frisar que essas anotações não fazem parte do texto sagrado original, visto que os manuscritos originais hebraicos são puramente consonantais. Vocês já devem ter visto aqueles nomes em hebraico, aonde tem assim, dentro das letrinhas, tem um ponto, às vezes uma vírgula, né? Então aquilo lá era o jeito deles, né, acrescentar as palavras ali. Por essa razão, a palavra que hoje se conhece como Jeová constava unicamente de 4 letras. Né? Na época de Moisés, o nome Jeová era formado por 4 letras. Isto é, 4 consoantes hebraicas que transliteradas são o Y, o H, o V e o H, conhecidas como o tetragrama. Portanto, não devemos afirmar que a pronúncia do texto massorético de hoje seja exatamente a mesma dos tempos bíblicos. O tetragrama. Por que os judeus não pronunciavam o nome divino? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, o versículo 7 diz, não tomarás o nome do, aí está aqui o tetragrama, né? Teu Deus em vão, porque, está aqui de novo o tetragrama, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deixa claro que Deus não ia tomar por inocente o que invocasse o seu nome. Quando os judeus se deparavam com o tetragrama, né, automaticamente eles pronunciavam e falavam Adonai. Ou seja, eles colocavam lá os sinaizinhos ali, tudo, né, dentro das consoantes, aquelas coisas, e formavam a palavra Adonai, que significa Senhor. Senhor. Devido a este temor ou superstição, os judeus deixaram de pronunciar o nome divino. Portanto, não temos como saber que vogais ou sinais eles usavam na pronúncia do tetragrama, que é aqui. Então, hoje, nós seguimos o costume deles ali, né? De falar, falar o nome Senhor
transliterado da palavra Adonai, né? Agora aqui, a incoerência da seita. No original grego, o nome Jeová, porque a Bíblia foi escrita, para quem não sabe, a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, e no Novo Testamento foi escrito em grego, ok? O Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso que a gente usa mais falar Adonai. Adonai. Quando você ouvir Adonai, você já sabe que é Senhor. Continuando aqui. No original grego, o nome Jeová não aparece nenhuma vez sequer no Novo Testamento. As testemunhas de Jeová acrescentaram 237 vezes o nome Jeová por conta própria. E é por isso que só na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, né, aparece o nome Jeová. No original grego, a palavra para Senhor é Kurios, também aplicada para se referir a Jesus Cristo. Kurios, no grego, significa Senhor, né? Então, eles usam a palavra Kurios em grego para se referir tanto a Deus como para Jesus. Só que há um porém. Mas quando Kurios é usado em relação ao Salvador, ou seja, a Jesus, eles omitem esse fato. Eles não colocam a palavra Senhor para se referir a Jesus, simplesmente porque eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu já falei na aula passada que os testemunhos de Jeová, eles falam que para eles Jesus foi um anjo, né? Um anjo, né? Um Deus, né? E não o Filho de Deus, né? Tanto que, para quem não estava na aula passada, nós estávamos falando, o Novo Testamento, quando se fala a respeito de Jesus lá em João 1:1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, se referindo a Jesus, né? O Verbo vivo. Só que nos testemunhos de Jeová, eles mudam, eles colocam no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Você viu a diferença? Querendo mostrar que ele era apenas um Deus, na verdade um anjo, né? Tudo errado. Agora fica a pergunta a vocês, né? Como pode o nome de Deus não ser importante, porque ninguém sabe a pronúncia, e ao mesmo tempo ser necessário para conhecê-lo para a salvação? Em Provérbios capítulo 4, versículo 19, diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Ou seja, eles mesmos se perdem nos ensinamentos deles, né? Não existe coerência com as coisas que eles, ensinam, né? A palavra Senhor no Novo Testamento, Kurios, se referindo a Jesus como Salvador, e eles não reconhecem Jesus nem como Senhor e nem como Salvador. Então, é complicado isso aí. Continuando aqui. E outra coisa, irmãos. Nós sabemos que Deus, a gente tem o costume, né, nós reconhecemos Deus através de outros nomes. Deus não tem, para falar a verdade, Deus não tem, assim, um nome, né? Quando ele se revelou para Moisés, o que ele falou? E quando eu for falar lá com o faraó, eu vou falar quem me mandou falar. Eu sou. Fala que eu sou. Eu sou, né, o enviou, né, até faraó. Então, quando Deus fala eu sou, ele está dizendo eu sou o que sou. Né? Não tem como uma pessoa definir, né, Deus, né? Nós sabemos que Deus
Deus ele se revela de várias formas. Como é que é? Shalom, né? Shalom. É o Shaddai, né? É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? E Shalom, né? O Deus da paz. E por aí vai. Yeshua é Jesus, né? Yeshua Yamashia, né? Jesus Cristo Messias. Tem El Shaddai, Elion, né? E tem várias designações para Deus aí. Inclusive, depois eu vou mandar para vocês aí um acréscimo aí, que não deu tempo de colocar, mas eu vou mandar um acréscimo aí com todos os nomes que a gente usa, né? É, exatamente. Exatamente. O Deus da providência, né? É, ele é Jeová Rafá, né? Je- Jeová Rafá, né? Jeová Jirê, né? Jeová Jirê, que é o Deus da providência, né? Então, são muitos nomes. Comer sangue e doar sangue é a mesma coisa? Eita, nós, agora pegou, hein? Será que é proibido doar sangue? Quem já doou sangue aqui? Gente, só 2, 3 pessoas aqui. Jesus, pastor, põe esse povo para doar sangue. Eita, Jesus dos crentes. Bom, vamos lá. Os testemunhos de Jeová afirmam sobre o sangue. Transfusões violam a santidade do sangue. O sangue agora é santo, hein? Questão de salvar vida não justifica violar a lei de Deus. Olha, doar sangue, você está violando a lei de Deus? Trato. E isso está na tradução deles, né, do Novo Mundo das Escrituras. É um apêndice doutrinário que está lá na Bíblia deles, né? Como se fosse um comentário bíblico, né? As pessoas que vivem segundo a vontade de Deus não aceitam transfusões de sangue, mesmo que outros insistam que isso lhes salvaria a vida. Está lá na revista Conhecimento, que conduz à vida eterna. Em sua tradução para Levítico 7, 26 a 27, e não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes. Não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja de ave, quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo. Essa é a tradução deles, né? Vamos ler aqui na nossa Bíblia mesmo aqui, Levíticos 7, 26 a 27. Quem achou primeiro aí, pode ler aí, tá? Levíticos, Levíticos. É, até que aqui não está tão diferente, não. Agora vamos lá. Este texto é frequentemente citado para apoiar a proibição da Sociedade Torre de Vigia a transfusões de sangue. Por exemplo, vamos supor, a Camila é irmã do Breno. Os dois são testemunha de Jeová.
Breno pega uma enfermidade daquelas que só uma transfusão de sangue pode salvar. Os dois são da testemunha de Jeová. Aí o médico vai querer fazer a transfusão. Aí a Camila tem o sangue compatível, certinho, beleza. Mas a Camila fala, não vou, não posso. Mas por que não pode? Porque é contra a lei de Deus, é contra a organização que eu frequento e tal, e eu posso ser punido por isso, e não sei o quê, Deus vai me castigar, e blá, 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 blá. Inventa 1000 histórias, enfim, ela não doa sangue. E aí acontece o que realmente tem acontecido em muitos lugares aí. Milhões de pessoas no mundo inteiro têm morrido, membros dessa seita têm morrido, porque parentes, pessoas próximas, amigos, membros da igreja não doam sangue para a pessoa. Uma simples doação de sangue poderia salvar a vida de muitas dessas pessoas, e eles não fazem. Né? Exatamente. Homicidas, né? Eles pegam por omissão, né? Omissão de socorro, né? Como se fala aí. Agora vamos lá. Embora o versículo proíba especificamente os israelitas de comer sangue de ave ou de animal, as testemunhas de Jeová ampliam o seu significado para incluir a ministração médica de sangue humano para salvar a vida. Um sentido obviamente não imaginado por Moisés quando registrou as palavras de Deus. Por isso, gente, que a gente quando vai estudar a Bíblia, a gente tem que pegar o texto e ler o seu contexto, para não cair, né, nesses equívocos, né, nesses erros grosseiros aí, e é esses erros que levam as pessoas a fundar essas seitas aí, né? Como se diz o ditado, texto fora do contexto é pretexto para se criar. É. É. Não, o que eu fico louco da vida, meu, porque que nem tem um pastor aí, né, né, não vou falar o nome por ética, né, mas tem um pastor aí que eu congreguei aí, o pastor Júnior conhece, senhor de idade já, ele pega e fala que mulher que usa calça comprida vai pro inferno. Ele fala isso. Aí você vai perguntar, mas aonde que está isso? Aí ele vai para aquele versículo lá, parece que é de Deuteronômio, né? Que fala, não haja vestimentas de homem e mulher, e não haja vestimentas de mulher em homem. Só que, gente, a calça comprida não existia naquela época. Exatamente. A calça comprida só veio a existir de 1200, 1300 para cá, gente. Rapaz, essa é aquelas perguntas assim que até você processar, é melhor pular essa parte. É melhor pular essa parte que é na Escócia, mas é costume deles, né? Era as cores, né? Também.
eu só sei que a Damares deve ter invocado aquele ensinamento da época de Moisés. Menino usa azul e menina usa rosa, né? Então, os meninos ali, né? Os Moisés, os menininhos ali, né? Usavam vestidos, né? Para destacar, enfim, né, gente? Mas hoje tá uma bagunça danada. É, exatamente. É, tá atrapalhando. É, é, ó, gente, e esse negócio de da pessoa ser extremamente apegada àqueles versículos e criar ali um dogma, uma doutrina ali, não tem que ser isso, né? É perigoso, gente, sabe? Tem também uma igreja aí também, né? Muito conhecida pelo seu rigor aí. Teve um caso de um pastor. O pastor era presbítero, não sei, que a filha era o orgulho dele. Cantava na igreja, aquela coisa, e tinha um cabelão até lá embaixo. Aí ela resolveu um dia cortar o cabelo. Ela cortou o cabelo bem curtinho. O pai dela ficou louco quando viu aquilo. Deu uma surra tremenda nela e falou assim: Você quer envergonhar o meu ministério? Você quer desonrar o nome da família? Olha o que você fez e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Vai ficar trancada nesse quarto aí, que não sei o que, não sei o que. Sabe o que a menina fez? Se matou. Se suicidou. Parece que, não sei se ela, parece que ela deixou escrito lá que falou assim que ela estava sob um jugo pesado que ela não pôde suportar, né? Tem igrejas que impõem um jugo sobre as pessoas mesmo, gente, né? Que é complicado. Tem coisas que a igreja proíbe, mas a Bíblia permite. É só uma questão de você analisar o contexto aí. Co- Olha, eu, sinceramente, eu sou contra a tatuagem, né? Porque a Bíblia tem um versículo, eu não me lembro agora, eu acho que é em Deuteronômio também, que fala, né?
não colocar nenhuma marca sobre vós, né? E nem dar golpes na sua carne, né? O que significava isso? É porque as pessoas naquela época, quando um parente morria, eles faziam marcas assim, tipo, desenhavam o rosto da pessoa com um jeito lá deles lá, naquela época lá, e deixava aquelas marcas, e aquilo lá, Deus não gostava daquilo, né? Falava que não era para colocar marca nenhuma. A única marca que a gente tem que ter é o Espírito Santo, a marca de Deus, a marca de Cristo na nossa vida. É o meu pensamento, gente, tá bom? Mas é. E outra coisa, pastor, a maioria das pessoas que vêm pro Evangelho, a primeira coisa que elas fazem é tentar esconder a tatuagem. Elas mesmas reconhecem que aquilo, né, não convém para elas. Essa eu não sabia, hein? Eu estou descobrindo hoje essa. Forte. Vamos lá. Pode falar, Henrique.
Ô pessoal, é o seguinte, vamos voltar ao tema, senão a gente vai longe, viu? Depois nós terminar a aula, nós podemos tratar todos os assuntos aí. Enfim, é lícito, resumindo a pergunta, a resposta para a pergunta dela, é lícito, mas não convém, não convém. Amém, 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 mas vamos voltar para o assunto aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Levítico discorre, o livro de Levíticos, né? Aqui está a explicação, aqui, ó. O livro de Levíticos discorre por muito tempo sobre as ordenanças divinas quanto ao sacrifício de animais pelos sacerdotes judeus. E o sangue era parte importante nestes sacrifícios, como um prenúncio do precioso sangue do nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Então, gente, as regras, né, para não se comer sangue, né, era dos animais, estava falando de animais, né? Isso não tinha nada a ver com doação de sangue, gente, né? Completamente diferente. E aqui está dizendo, ó, qualquer tentativa destes versos, como uma legislação profética sobre os prós e contras dos procedimentos médicos modernos, ignora totalmente o contexto da passagem, né? Então, esse negócio de proibição de comer sangue, porque a vida está no sangue, aquela coisa, todo esse negócio, os sacrifícios de animais, aquelas coisas todas, tudo se apontava para Cristo. Como se diz lá em Colossenses, né, pastor, que fala, era sombras de coisas futuras, como o sábado também, né, que hoje não se guarda o sábado, mas tem gente, tem igreja que guarda o sábado, né, e não precisa mais guardar o sábado, né, então, eles se apegam a essas coisas aí, mas é tudo sombras de coisas futuras, que apontava para Cristo, né. Agora aqui, se uma testemunha de Jeová, olha só, se uma testemunha de Jeová chegar, né, para você e falar que não, para vocês e falar assim que não pode doar sangue, porque lá da Bíblia fala que doar sangue, fala que está proibição lá, aquela coisa toda. Aí vim com esse versículo aqui de Levíticos, né? Então você pega e mostra para eles João capítulo, não, 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Olha o que está lá. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. O sangue é vida. Então, aqui está dizendo, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo teu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aí a Camila fala, Breno, eu te amo, mas eu não posso doar sangue para você. Sinto muito, né? Que amor é esse? Então aqui está dizendo, ó, se alguém tiver bens no mundo, ou condições de fazer um bem para alguém, e não faz, está pecando, gente, está pecando por omissão, é pecado de omissão, está se omitindo, né, de socorrer uma vida. A vida está no sangue, então você doar sangue, você está doando vida para aquela pessoa, você está salvando aquela vida. Só que em vez disso eles não doam sangue
e faz com que milhões de pessoas morram, né? Aqui, ó, infelizmente as testemunhas de Jeová, por não apoiarem as transfusões de sangue, consentiram durante décadas na morte de milhares de pessoas, a maioria de sua própria organização. Um grande pecado que darão conta a Deus, que requererá o sangue deles das mãos dessa seita homicida. Olha aqui o que fala aqui 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O contrário de amor é o quê? É ódio. Então, se você não ama aquela pessoa, é como se você estivesse odiando, desprezando aquela pessoa. E para Deus é como se fosse um pecado de homicídio. Você está matando, espiritualmente, emocionalmente, você está matando aquela vida, né? Então, os testemunhos de Jeová, eles estão numa situação difícil diante de Deus. O dia que prestarem contas, né, se não se arrependerem, vai ficar complicado para eles. Então, gente, aqui está dizendo, se eu tenho condições de fazer o bem para uma pessoa, eu não vou fazer, então podemos doar sangue. E qual foi o exemplo maior de doação de sangue? Quem foi o maior doador de sangue? Gente, Jesus, gente. Ele não morreu naquela cruz? Ele não deu o sangue dele, doou o sangue dele? Estou falando. Eu estou falando aqui, ninguém responde. Oh, meu, esse barulho é só Jesus, viu? Mas, então, Jesus foi o maior doador de sangue, gente. Ele doou a vida dele, ele morreu por nós ali, né? E graças à morte dele, o sangue dele derramado, nós ganhamos vida, e a vida eterna. Então Jesus, ele já deu esse exemplo para nós seguir, o exemplo também, doar sangue ali para os nossos irmãos, né? Então, gente, se vocês forem um dia conversar com o testemunho de Jeová e entrarem nesse assunto, use esse versículo de 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, né? Que fala sobre esse tema aí. Então, irmãos, nós vamos encerrar esse assunto aqui dos testemunhos de Jeová. Eu coloquei aqui a conclusão. Devemos rejeitar todo o ensino que esta organização possa querer nos apresentar. Nunca debater com seus seguidores sem uma base bíblica segura. Devemos, com muita oração, muito amor, mansidão e convicção, mostrar-lhes as verdades incontestáveis da palavra de Deus. Em oração, porque você precisa orar para Deus te dar sabedoria em como falar, em como proceder diante destas pessoas, no que responder, né? Pedir sabedoria. Muito amor, tem que amar mesmo, né? Essas pessoas. Mansidão, tem que ter muita mansidão, calma, paciência, porque eles vêm com os argumentos que vai querer deixar você nervoso, e você não pode ficar nervoso, você tem aqui, né? Olha o que está, vamos lá, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 23 a 26. 2 Timóteo, é que eu estou sem óculos aqui. 2 Timóteo, quem achar a referência pode ler aí, para nos adiantar aí. Amém?
ao servo de Deus, à serva de Deus, não convém contender. Não adianta abrir a porta lá para os testemunhos de Jeová e começar a discutir lá com eles, não vai adiantar, né? Você tem que ser apto a ensinar. Aí entra aquele versículo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, não, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Sabe, né? Não vai ficar tremendo na hora lá, né? Botar o olho ali e falar, é testemunho de Jeová, nem vou abrir a porta. Gente, para falar a verdade, a gente tem que abrir a porta. E tem que saber conversar com eles, né? Argumento. Sempre vem de dois. Aliás, nisso eles dão um banho na gente, né? Porque os crentes deveriam fazer isso e não faz. E outra, os testemunhos de Jeová, eles gostam de bater na porta de quem é crente. Se ele vê ali na porta lá, eu e minha casa servimos ao Senhor, isso daí é crente, vamos lá, bate. Eles preferem tirar um crente da presença de Deus ali, do evangelho verdadeiro, para seguir eles, do que evangelizar um ímpio. A perseverança deles, persistente, desde de manhã cedo ele já cai da cama, já estão lá. Olha, gente, domingo que vem não vai ter a escola dominical, porque vai ter a escola de obreiros. Essa escola de obreiros é um mês sim, um mês não. Então, esse mês vai ter escola bíblica de obreiros. Quem vai estar ministrando aqui vai ser o pastor Júlio César. A maioria aqui conhece, né? O pastor Júlio César já esteve aqui numa reunião de obreiros para dar um estudo aí. Ele vai trazer para nós aí as características, né, de um obreiro autêntico, tá bom? Então todos vocês estão convidados aí, né, para essa aula, né? Para quem, peraí, calma aí, Lourdinha, segura aí, Lourdinha. Aí no outro domingo a gente vai voltar com a última aula, né, da série, que a gente vai falar sobre o catolicismo. A gente vai falar das doutrinas do catolicismo. A gente vai, eu vou até trazer uma Bíblia católica aqui para mostrar ali, né? Que os católicos acreditam nesse negócio que Maria é virgem perpétua, né? E a Bíblia fala que Maria teve outros filhos, né? Jesus teve os irmãos aqui. E várias outras coisas que os católicos ensinam, que está totalmente fora da palavra de Deus. Então vai ser esse, né? O Evangelho segundo o catolicismo. Vai ser a última das nossas matérias sobre heresias aí. Amém? Vamos encerrar essa parte aqui. E quem tiver pergunta, pode fazer à vontade. Glória a Deus.